Bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Sociedade em Foco especial, que a gente está, de novo, colocando em foco a educação, que é a base da nossa sociedade, o governo aí se empenhando em melhorar a educação, existem novos congressos, simpósios, encontros que estão sendo feitos para que a gente possa dar um jeito de melhorar a nossa educação, começando pela educação de base, pela escola fundamental. Então, trouxemos já no primeiro bloco uma primeira parte de uma entrevista muito importante sobre educação. Nós vamos continuar agora com essa entrevista. Sigam com a gente. A gente percebe, não sei se o senhor concorda comigo, que existia toda uma série de leitores antigamente. Muitas vezes a gente era meio que obrigado a ler alguns livros na escola, até por conhecimento do que tinha que ter, da leitura clássica, etc. e tal. Depois toda essa geração foi meio que desaparecendo, aí agora volta essa nova geração de leitores e tudo mais. A gente consegue perceber que muitas vezes quando a gente fala que os jovens estão escrevendo errado e não estão escrevendo de qualquer jeito, quando vão no MSN escrevem de qualquer jeito, é mais preguiça, né? Porque um pessoal que está lendo tanto que está lendo, né? Que está na hora se for entrar lá no MSN e escrever tudo direitinho, os colegas vão achar que tem alguma coisa errada, né? Então tem toda uma contextualização dessa leitura e dessa escrita também, que não pode ser considerado simplesmente um problema. É verdade, Carlos. Na segunda metade dos anos 90, quando a internet ganha terreno, espaço no Brasil, eu mesmo, por diversas vezes, entrei em salas de bate-papo e quando eu entrava, em poucos minutos, aquelas pessoas ali, aqueles internautas, me mandavam sair, porque eu escrevia aquele texto escorreito e eles diziam assim: sai, velho. E eu me perguntava, como é que eles sabem que eu sou velho? Como é que sabe que eu tenho mais de 40 anos? E era exatamente porque eu escrevia tudo direitinho, né? Sem aquela simplificação. Exato. Então, nós achamos sempre que a nossa geração é melhor do que a atual, né? Exato. Mas é uma tendência das línguas modernas à simplificação. Exato. Nós falamos hoje, inclusive, em escrita digital. Sim. Esse você, que é o só VC, o KD, o K e o D, é uma tendência, né, nos países de língua portuguesa. Isso ocorre em Portugal, nos países africanos e no Brasil. Sim. Sim. Há uma grande perspectiva no futuro que seja assimilado ou pelo menos aceito pela sociedade escrita. O que é interessante é exatamente, eu acho que aí os professores é que têm que estar preparados para ter esse trunfo na mão, de mostrar que existe sim uma linguagem, vamos dizer, popular, de internet e tudo mais. Existe uma linguagem formal que tem que ser usada numa hora de mais formalidade, de documento, de prova, de escrita, enfim. É aí que está o trunfo e é aí que os professores têm que estar preparados, né? Pronto. É a questão do conceito de variação linguística, né? Exatamente. É assim como para um encontro formal você usa um terno com um paletó completo, mas para uma praia você usa um traje próprio, adequado, né? Mais adequado. Assim também deve ser com relação à linguagem, né? A linguagem, cabe à escola oferecer o que nós chamamos de registros, né? A situação realmente, e nós, nesse ponto, não é nem não é uma questão de ser conservador. Sim. Porque as instituições são conservadoras, né? As instituições públicas, os tribunais, as universidades. Então, o acesso continua sendo através de uma língua escorreita, pronta. Exato. E isso não é nada ruim. Quer dizer, então, cabe à escola oferecer essas perspectivas. Ora, na hora de escrever em MSN, no Orkut, você tem a liberdade, pode subverter a língua. Do jeito que quiser. Mas, diante das instituições, porque ela tem toda uma tradição, porque por trás de uma língua com ortografia escorreita, prontinha, você tem a memória de uma civilização. Exatamente. Por isso que o acordo ortográfico, né, que está em vigor, ele reforça as regras de ortografia. Correto. É uma forma de preservar a memória cultural
de civilização através da língua, através da ortografia, por exemplo. Fantástico, muito bem. Professor, voltando um pouquinho ao problema da dislexia e outros problemas que podem vir a acontecer, esses problemas estão fatalmente ligados a uma classe social, não com relação à parte financeira, mas à parte cultural que a criança vem de casa? Como que funciona essa dinâmica desses problemas todos que uma criança pode apresentar, partindo da dislexia e tendo outros também? São muitas as causas, né? Uhum. Elas podem ser causas intrínsecas, isto é, a criança traz de forma endógena, aquela dificuldade. Certo. E nesse caso a gente pode falar em dislexia hereditária. Okay. E normalmente essa criança que apresenta dificuldade, o irmãozinho também tem dificuldade, o pai e às vezes um parente próximo. Okay. Então tem essa dimensão hereditária. Certo. Mas uma outra dimensão é a pedagógica. Okay. A escola tem sido uma espécie de fábrica de crianças com dislexia. À medida em que colocam metodologias inadequadas, né? Okay. Às vezes os métodos são interessantes para os professores, mas incompatíveis para determinados alunos. Ok.